metabolismo das purinas e pirimidinas, degradação das purinas. As bases púricas e pirimídicas, com a maior parte da sua utilização no metabolismo normal, além dos nucleotídeos trifosfatados, que servem como fonte de energia, é no RNA, especialmente o RNA mensageiro, que está constantemente a ser sintetizado e degradado, e na sua degradação irá libertar os mononucleotídeos. Se esses nucleotídeos não forem necessários, podem então ser degradados. No caso das bases púricas, o AMP e o GMP, o primeiro passo que normalmente ocorre é a remoção deste grupo fosfato por uma nucleotídase que hidrolisa o nucleotídeo a nucleosídeo, formando-se a adenosina ou a guanosina, conforme era o AMP ou GMP. De seguida, através de uma fosforilase, a entrada do fosfato e liberta-se a ribose 1-fosfato, não a 5, que era aquela que se forma normalmente na via das pentoses, mas a 1, depois poderá ser convertida a 5, através da tal fosforilase de nucleosídeos de purina, que não distingue se é o A ou o G. Formando-se assim, libertando-se assim, as bases adenina e guanina. A adenina vai ser a seguir perder este grupo amina, formando-se a hipoxantina, através de uma desamínase, a desamínase da adenina neste caso. Esta desaminação não tem de ser obrigatoriamente o último passo nesta degradação da adenina. Ela pode ocorrer em qualquer das etapas e assim, em vez de termos o AMP a dar adenosina, depois adenina ou hipoxantina, ele poderia sofrer uma primeira desaminação, e neste caso, em vez de ser a desamínase da adenina, seria a desamínase do adenilato ou do AMP, e daria origem ao IMP, no fundo, ao nucleotídeo da hipoxantina, que já vimos que era monofosfato de inosina, que agora, através da 5' nucleotídase, perderia o grupo fosfato, dando inosina, que depois poderia perder a ribose na mesma pela fosforilase nucleosídeos. Mas a desamínase também não implica necessariamente que tenha de ser ou no primeiro ou no último, pode ser também a meio. Também temos uma desamínase, não do adenilato nem da adenina, mas da adenosina. E nessa altura temos que o AMP vai dar hipoxantina, ou quebra de fosfato, saída da ribose e depois a saída do azoto, ou primeiro a saída do azoto, sai fosfato, sai a ribose, ou ainda sai fosfato, sai azoto, sai ribose e dá a hipoxantina. Portanto, genericamente, e olhando para a fórmula, temos a saída do fosfato, a saída da ribose e a saída do grupo amina. As enzimas, 5' nucleotídase, fosforilase e uma desamínase. É a hipoxantina e a guanina que depois seguem a degradação até à sua eliminação. A hipoxantina habitualmente será oxidada pela oxídase das xantinas, uma enzima que requer molibdênio, tem também núcleos de ferro e enxofre e FAD, e que vai usar o oxigênio, formando-se peróxido de hidrogênio e oxidando aqui neste carbono, levando à formação da xantina. Aparentemente, nos mamíferos, a enzima que predomina não é a oxidase das xantinas, mas a desidrogénase da xantina, que usa o NAD a formar NADH, mas o que parece que acontece é que durante a purificação esta desidrogénase da xantina converte-se a oxidase das xantinas e daí que seja a enzima que habitualmente é indicada como estando presente nos mamíferos.
Posteriormente, esta mesma enzima vai oxidar a xantina aqui neste outro carbono, transformando-se a xantina em ácido úrico, que depois será eliminado pela urina. No caso da guanina, temos que remover este metil e transformar a guanina em xantina, e isto é feito por uma desamínase, a desamínase agora da guanina, ou aminohidrólise da guanina, que converte a guanina direto a xantina e depois esta, na mesma pela oxidase da xantina ou desidrogénase da xantina, vai originar o ácido úrico. Existem várias patologias no metabolismo das purinas. Genericamente, são patologias que levam ao aumento de ácido úrico e, portanto, são normalmente caracterizadas por hiperuricemia. Esta acumulação de ácido úrico tem vários problemas, nomeadamente porque ele pode acumular nas articulações, dando uma artrite que é bastante dolorosa, conhecida muitas vezes como artrite gotosa. Temos várias patologias, estão aqui referidas, a gota, a síndrome de Lesch-Nyhan e a doença de von Gierke, que, usando aqui, no fundo, exemplificando o que é o metabolismo das bases púricas, temos aqui indicado a glicose, que dava o fosfato de glicose, que depois, na via das pentoses, ia dar o fosfato de ribose, pela síntese ou sintétase do PRPP, daria o PRPP. Depois, como vimos, este PRPP iria dar uma série de compostos até se formar o IMP, que depois poderia originar o GMP e o AMP. O que agora observamos é que o AMP daria origem à hipoxantina, que depois daria origem à xantina e esta ao ácido úrico. O GMP daria origem à xantina e depois ao ácido úrico. Vimos também que as bases poderiam ser recuperadas. Ora, a gota, há várias possíveis alterações genéticas, mas corresponde genericamente a um aumento da atividade desta síntese ou sintétase do PRPP, o que vai levar a uma superprodução de PRPP, que eu chamei a atenção que este PRPP ativa a enzima seguinte, o passo seguinte, que é a amidotransferase, que vai formar a ribosilamina, e com isto vai ativar a formação de nucleotídeos que, porque não são necessários, serão degradados, levando assim a ativação desta sintétase do PRPP leva assim a um aumento da produção do ácido úrico. No caso da síndrome de Lesch-Nyhan, o que nós temos é uma diminuição da atividade da enzima que permitiria recuperar a hipoxantina, xantina e guanina, e uma vez que estas bases não são recuperadas, o único possível destino é a sua degradação, e daí que no síndrome de Lesch-Nyhan temos também um aumento do ácido úrico. Por fim, a outra patologia que cursa também com hiperuricemia é a chamada doença de von Gierke, que normalmente está classificada como sendo uma glicogenose, ou seja, uma doença em que há uma alteração do metabolismo do glicogênio e que há uma deficiência da fosfatase, do fosfato 6 de glicose hepática. Consequência desta patologia é que temos crises de hipoglicemia, como já vimos, porque não há produção de glicose por parte do fígado, mas esta acumulação de fosfato 6 de glicose, por um lado, leva à hiperprodução de glicogênio, e daí temos um fígado aumentado pela acumulação do glicogênio, mas por outro, eu costumo chamar a atenção que quando nós interrompemos uma via, ela vai inundar tudo aquilo que está para trás. Um pouco à semelhança que se taparmos o ralo do lavatório e abrirmos a torneira,
esta começa a cair, inunda a casa de banho. Se não fecharmos a água, vai inundar o corredor, inundar a casa, inundou o vizinho de baixo e, na brincadeira, costumo dizer, se ninguém parar, podemos inundar a cidade toda do Porto. Ora, aqui o que acontece é um pouco isso. Doença de von Gierke faz com que acumule o fosfato 6 de glicose. Há uma hiperacumulação do glicogênio. Poderá haver também um aumento da síntese dos triacilgliceróis, ou melhor, dos ácidos gordos e triacilgliceróis. Por isso é que muitas vezes na doença de von Gierke temos uma hipertrigliceridemia. Mas também há a possibilidade deste fosfato 6 de glicose, pela fase reversível da via das pentoses, originar o fosfato 5 de ribose, que, porque está muito aumentado, acaba por originar um excesso de PRPP que ativa a síntese das purinas, que, como não são necessárias, serão degradadas a ácido úrico. E, portanto, também origina hiperuricemia. Como fármaco de eleição para o tratamento das hiperuricémias, temos o halopurinol, que, como irei daqui a pouco mostrar, ele inibe a oxídase das xantinas e, com isto, leva a que, em vez de acumular o ácido úrico, acumulam-se as xantinas e hipoxantina, que são eliminadas pela urina, não tendo os problemas de acumulação que tem o ácido úrico. O ácido úrico é um composto que é relativamente pouco solúvel e apresenta duas formas. Nesta forma, chamada forma lactâmica, não se consegue perceber muito bem de onde é que é ácido, mas, como já referi na questão das isomerias, muitas vezes as cetonas estão em equilíbrio com o respectivo enol, que é o que está aqui identificado. Temos a passagem das 3 cetonas presentes no ácido úrico aos respectivos eno, dupla ligação, e ol, eno, ol, eno, ol. E o que significa que estes dois hidroxilos são, na realidade, têm características ácidas e podem protonar, daí o ácido úrico. De referir que o ácido úrico é menos solúvel que os uratos e por isso é que se recomenda muitas vezes a ingestão de alimentos alcalinos para a ingestão de alimentos ácidos, de forma a que, acidificando a urina, o ácido úrico esteja mais a alcalinização da urina, de maneira que o ácido úrico esteja mais na forma de urato, perdendo o próton, e desta forma aumentar a solubilidade e diminuir um pouco a possibilidade da formação de cálculos renais. Por fim, como referi, o halopurinol, que tem esta fórmula, ele é semelhante ao ácido úrico, que está aqui, é um análogo, ou melhor, é mais semelhante à hipoxantina. Se repararem, a diferença é que, em vez de ter os dois azotos do anel pentagonal diametralmente opostos, eles estão logo um a seguir ao outro, e desta forma ele liga-se à oxídase das xantinas, concretamente ao íon de molibdênio que está presente no centro ativo, inibindo assim de forma competitiva a síntese, ou melhor, a oxidação da hipoxantina à xantina e da xantina a ácido úrico, impedindo assim a formação de ácido úrico. Espero ter ajudado a compreender a degradação das purinas. Muito obrigado.